Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhores deputados, senhoras deputadas, profissionais e pais de alunos da FAETEC aqui nas galerias, quero manifestar também a minha curiosidade, porque se sucedem aqui na tribuna para discutir o projeto de lei orçamentária 2018 apenas deputados de oposição. Até o presente momento, a discussão está circunscrita aos deputados da oposição ao governo. E me chama a atenção, não como mera coincidência, mas são fatos concatenados, que hoje, primeiro dia de discussão da LOA aqui na Assembleia, tenha sido realizado um ato pelos profissionais da FAETEC nas escadarias da Assembleia Legislativa, com um conjunto de pautas, com um conjunto de reivindicações que eu quero aqui, mais uma vez, apoiar, como, por exemplo, a discussão sobre a gestão transparente dos recursos do Fundeb que são executados no âmbito da FAETEC. Eu já tinha dado uma sugestão quando, de uma das nossas inúmeras audiências sobre a questão da FAETEC, o professor de História ele está ouvindo as galerias, para que se instituísse na FAETEC, já que existe um Conselho Estadual do Fundeb, mas que fosse instituído na FAETEC um comitê gestor do Fundeb. Um comitê gestor do Fundeb com representação da direção da FAETEC, de pais de alunos e de profissionais da educação. Isso é simples de organizar e daria maior transparência à execução dos recursos do Fundeb na FAETEC. Da mesma forma, quero mencionar a reivindicação óbvia, já que vão entrando no terceiro mês de atraso de salários, sem contar o 13º de 2016. Está na pauta ainda, como parte desse processo de lutas que enfrenta a comunidade da FAETEC, a discussão sobre uma alternativa para a escolha da presidência da FAETEC. Isso é um bom debate que a gente deve fazer, até porque nesse governo já entraram e saíram vários presidentes da FAETEC. O próprio governo não dá estabilidade na gestão do órgão. Portanto, talvez seja mesmo o melhor caminho transferir a escolha deste dirigente para a comunidade acadêmica da FAETEC, já que o governo ele mesmo trata a presidência da FAETEC, deputado Eliomar Coelho, como uma espécie de ioiô, de onde entram e saem presidentes ao critério do arranjo político do momento. Por isso, são temas muito importantes e mais do que isso, é preciso destacar o que representa ou o potencial que representa a rede FAETEC. Nós estamos falando de uma rede estadual de educação profissional que congrega um conjunto de estabelecimentos de ensino em todas as regiões do Estado, deputado doutor Deodalto, que são verdadeiros celeiros de formação profissional. A gente pode falar do Visconde de Mauá, em Marechal Hermes, pode falar do Henrique Lage, na minha querida Niterói, pode falar do ISERJ, na Tijuca, pode falar do ISEPAM, em Campos, entre tantos outros colégios e estabelecimentos que são possibilidades concretas de dar à juventude fluminense alternativas qualificadas de formação profissional e de realização de seus sonhos, de seus projetos, de suas trajetórias no mundo do trabalho e na vida. E o governo do Estado vem matando esse sonho ao dizimar concretamente esta grande rede de educação profissional em nível técnico e também em nível superior, que atua no campo do ensino superior, assim como vem fazendo com a Fundação CCERJ, assim como vem fazendo com a UERJ, com a UENF, com a UESO, enfim, portanto é um quadro geral. Eu queria aqui me limitar à LOA e aos aspectos que me chamam a atenção nessa discussão, e eu vejo retornar ao plenário o deputado Paulo Melo. Eu conversei com o deputado Paulo Melo hoje em off, na Assembleia, deputado André Siciliano, sobre a possibilidade, e aí foi a consulta que fiz, informal ainda, ao presidente da Comissão de Orçamento, sobre a possibilidade de nós termos um alargamento do prazo para a apresentação das emendas à LOA, já que o prazo divulgado expira em 1º de novembro, que é a quarta-feira que antecede o feriado de finados.
e a sexta-feira será ponto facultativo. Então, nós teríamos um tempo maior para nos dedicar ao estudo mais minucioso da peça orçamentária. Por isso, fica aqui ao microfone da tribuna o meu pedido, a minha solicitação para que a Comissão de Orçamento examine a possibilidade para alargar esse prazo para o início da outra semana, da semana subsequente, que começa no dia 6 de novembro. Mas, observando a peça orçamentária, alguns aspectos, deputado André Siciliano, com quem várias vezes discuti a questão do orçamento do Estado, me chamaram a atenção. Primeiro, em relação à LDO 2018, que previa um déficit de 20 bilhões e uns quebrados, a LOA já prevê um déficit, deputada Lucinha, da ordem de 10 bilhões. A diferença está, fundamentalmente, deputado André Siciliano, nos recursos que não serão usados já no ano de 2018 para o pagamento de juros e serviços da dívida do Estado, que remontam a pouco mais de 9 bilhões de reais no ano de 2018. Portanto, é a justa medida, é a justa conta, isso é a diferença. Que é, na verdade, o suposto proveito do acordo celebrado com o Estado e a União, porque, na minha opinião e na opinião de vários aqui, e ontem na audiência que fizemos em colaboração com a Comissão Especial Mista do Congresso Nacional sobre a Lei Candir, mais uma vez, foi ressaltada a presença também de especialistas em economia fluminense, professor Mauro Osório, professor Bruno Sobral. Mais uma vez foi ressaltada que no plano econômico, o grande desafio do Estado do Rio de Janeiro, o grande elemento da crise do Estado do Rio de Janeiro é a crise de receitas. O nosso desafio principal, deputado Eliomar, é a geração de receitas novas, duradouras, estáveis, sustentáveis. Portanto, não há que se falar para a solução da crise econômica do Estado única e exclusivamente em redução de despesas, arroxo nos servidores, ampliação do endividamento, entrega da SEDAI, aniquilação ou aniquilamento do Parque Científico Estadual. Nada disso produz o elemento que nos falta para enfrentar a crise econômica, que são as receitas novas. E a própria LOA dá elementos objetivos para sustentar essa argumentação. Se não, vejamos. Nos exercícios de 2016 e 2017, a receita corrente líquida variou pouquíssimo. Em 2016 foi de 46 bilhões e uns quebrados, e em 2017, 47 bilhões e uns quebrados é a previsão. A LOA 2018 prevê uma receita corrente líquida de 49 bilhões. Então a gente percebe que é uma curva de estabilidade no comportamento da receita corrente líquida em 16, na previsão para 17 e na programação orçamentária para 2018. O que também se revela no comportamento da receita de impostos, particularmente no principal deles, que é o ICMS. Em 2016, a receita de ICMS foi de 31 bilhões de reais. Em 2017, a previsão é que seja de outros 31 bilhões. E a previsão da LOA para 2018, no tocante à arrecadação do ICMS, é de cerca de 33 bilhões. Ou seja, uma curva igualmente retilínea, um traço igualmente retilíneo, sem oscilação. O que revela que nós não temos tido capacidade de desenvolver ações e iniciativas que promovam o desenvolvimento econômico e, consequentemente, a geração de novas receitas. E, por isso, o discurso do governo do Estado é apenas um. É o corte de despesas, é o enxugamento, é o ataque às universidades, é o arroxo dos servidores, é maior endividamento, enfim, sem que nada disso resolva o problema da incapacidade de aumentar a arrecadação do ICMS, sem que nada disso resolva o problema da nossa incapacidade de aumentar a nossa receita corrente líquida. Então, é muito importante entender que as alternativas de longo prazo que podem permitir ao Rio de Janeiro construir receitas novas não estão nas soluções que vêm sendo implementadas pelo governo do Estado. Ontem, por exemplo, debatemos uma delas, uma positiva, uma promissora, que é o problema que Vossa Excelência, deputado André Siciliano, conhece bem, da Lei Candir. A Lei Candir
o Congresso Nacional, como sabemos, tem um prazo até o final de novembro para fazer a regulamentação das compensações. E aí tem duas questões objetivas. Uma são as compensações do que ficou para trás, do intervalo de tempo de 20 anos, desde o início do exercício orçamentário e financeiro de 97 até hoje. E a outra questão é a regulamentação do para frente. Ou seja, por um lado é preciso estudar, calcular, talvez, certamente, colocar sobre a mesma mesa de reuniões o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas do Estado, dos Estados, as Secretarias Estaduais de Fazenda, para que se produza um cálculo verossímil sobre as perdas acumuladas nos últimos 20 anos, deputado Milton Rangel, Estado por Estado. Isso é mais difícil, isso é mais complicado, e eu acho que o Congresso Nacional, nessa regulamentação que deverá ser feita pela Comissão Especial, não vai chegar a esse ponto ainda. Mas a outra possibilidade é a regulamentação do para frente. A estimativa é de que o Rio de Janeiro, só em 2017, perde 3 bilhões com os problemas decorrentes da Lei Candir. Portanto, a possibilidade de regulamentar o para frente, enquanto se estuda o cálculo dos 20 anos acumulados, já é uma perspectiva de receita nova regular, na ordem de 3 bilhões de reais ano. É isso que o Rio de Janeiro tem que perseguir, a possibilidade de receitas novas. E mais, nesta peça orçamentária, deputado Paulo Ramos, nós já sofremos as contingências da Emenda Constitucional 93 de 2016, que restaurou a desvinculação das receitas da União, a DRU, em proporção maior. Ela era de 20% e passou para 30% das receitas vinculadas, e estendeu esse dispositivo que só se aplicava ao orçamento federal, estendeu esse dispositivo aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, exceto para os orçamentos vinculados da educação e da saúde. Então, já temos uma peça orçamentária que já prevê as limitações fixadas pela Emenda Constitucional 93 de 2016, que é um grande retrocesso do governo golpista e ilegítimo de Michel Temer, mas que já começa a atingir estados e municípios. É a chamada DRUEM, é a DRU para os estados e para os municípios. E por último, eu queria também ressaltar nessa discussão a quantidade impressionante de restos a pagar projetados para o ano de 2018. A projeção é que terminemos o exercício de 2017 com algo em torno de 16 bilhões de reais de restos a pagar para o exercício de 2018. Somados ao déficit já previsto de 10 bilhões, nós chegamos ao número de 26 bilhões de reais. Entre o déficit, a diferença entre despesas e receitas estimadas, mais os restos a pagar que se acumularão até o final do exercício. E o deputado Paulo Ramos mencionou o problema da dívida ativa, e nós já fizemos várias discussões na Comissão de Tributação, na Comissão de Economia, em outros momentos, e muitos deputados da base do governo e o próprio governo fazem a discussão da dívida ativa, que hoje gira em torno de 70 bilhões de reais, dizendo o seguinte: olha, mas grande parte disso é uma dívida incobrável, usando aqui esse neologismo, porque boa parte dos devedores hoje são massas falidas. Ora, entretanto, nós temos devedores graúdos. A Petrobras é um deles, aliás, é o principal devedor. Se a gente conseguisse, no ano de 2018, cobrar pelo menos 10%, eu disse 10% da dívida ativa, nós teríamos uma entrada de receita de 7 bilhões de reais, o que é quase o valor do déficit estimado de 10 bilhões para o ano de 2018. Por isso, eu acho que essa peça orçamentária fala por si só dos cortes substantivos na ciência e tecnologia que deixarão as universidades, a FAPERJ, a Fundação CCERJ, a FAETEC em situação ainda pior, mas sobretudo mostra que o governo do Estado, até hoje, por absoluta incompetência, não tem capacidade de formular alternativas para enfrentar a crise, e alternativas que apresentem os remédios que sejam eficazes para essa crise. E os remédios passam não apenas pelo enxugamento de despesa, mas, sobretudo, pelo aumento de receitas duradouras
estáveis e longevas. Quero agradecer a Camila Calegari, que fez um bom estudo na nossa liderança de bancada sobre o orçamento, e amanhã eu voltarei à tribuna para continuar a discussão desta peça orçamentária. Muito obrigado.